Olá, aventureiros! No vídeo de hoje, vou dar uma dica para vocês de como fazer a introdução dos seus personagens a uma determinada campanha. Eu já me deparei com momentos que, após todo aquele trabalho para confeccionar as fichas, elaborar um background bem trabalhado, entre outras coisas que todo jogador faz. Claro que faz, todo mundo sabe, né? Todo mundo faz a ficha direitinho, né? Você vai olhar quando é o mestre, tem nenhum ponto distribuído errado, tem nada errado. Mas sempre dá uma conferidinha, porque os menininhos são ligeiros. E então você começa a sua aventura, narrando da melhor forma que pode, elaborando os melhores diálogos que consegue. Porém, você esquece de um ponto que é de suma importância para atrair, manter os jogadores presos à sua história, que é o porquê que eles deveriam ajudar a salvar aquele reino, ou porquê que eles deveriam enfrentar aquela determinada criatura, né? O objetivo principal. Geralmente nas aventuras que eu vejo, as pessoas colocam um problema na cidade e esquecem do porquê que os jogadores deveriam ajudar. Dinheiro, fortuna, ok, mas eles não precisavam enfrentar um nível de desafio muito além do que parece fácil para eles. Poderiam fazer trabalhos simples, tarefas simples ali e conseguir um dinheiro e ir embora. Então você precisa colocar um ponto definitivo para atrair o personagem para aquele determinado objetivo. Veja bem, nós temos aí um quadro em que os jogadores precisam salvar uma princesa do reino, que eles acabaram de chegar, foram à taverna e se depararam com os guardas reais, determinando que quem salvasse a princesa iria ser bem remunerado. Mas às vezes um deles pode falar, mas não quero fazer isso, para que eu vou fazer isso? Eu posso fazer outra coisa, não estou a fim de ajudar os problemas dos reinos, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou um nômade, eu vendo miçanga na praça. Eu falando dessa maneira parece bem difícil de acontecer, até porque daria a ideia de que é um jogador que está fugindo dos objetivos que o mestre deixa bem claro que ele quer que ele faça. Mas acredite se quiser, acontece, eu não sei porque os caras insistem em fazer isso, mas eles fazem. Então, meu queridinho, para você não se deparar com esse tipo de situação super agradável em suas mesas, tenha a seguinte ideia em mente. Eu preciso dar um motivo do porquê que esses jogadores devem fazer aquilo, e não sendo interesse seu ou de um NPC, sendo interesse deles. Vou contar para vocês um episódio que eu tive em minha mesa que eu tive que apelar para uma situação dessa, trazendo um motivo X ou Y para que eles pudessem ir à frente nos objetivos que eu tinha colocado para eles. O que aconteceu foi o seguinte: em minha mesa tinha um rapazinho que basicamente tudo que aparecia muito desafiador, ele, como qualquer pessoa se deparando com um problema que aparentemente irá matá-lo, fugia. Ele não queria ir, etc. Então o que eu fiz? Eu coloquei uma determinada situação de exploração, onde eles estavam em busca de apenas um artefato bobo sem dificuldade. Eles encontraram com facilidade. E, por ironia do destino, era um ladino esse rapazinho, ele foi o primeiro a relar no artefato. Dada essa situação, eu aproveitei esse gancho e coloquei uma espécie de maldição nele, no qual ele sentia dores quando acontecia determinados episódios, um aperto no peito, uma falta de ar. Isso fez com que ele fosse o primeiro a tomar a iniciativa para buscar uma explicação do que estava acontecendo com ele, sendo que sempre antes desse fato ele era o primeiro a dar a ideia para o pessoal de não ir fazer nada. Basicamente, se eu colocasse uma caverna e descrevesse ela como algo perigoso, ele era o primeiro a dizer, mas pô, por que eu vou entrar aí? Eu não vou entrar aí não, cara, parece muito perigoso. E depois eu comecei a pensar e falei, faz sentido, realmente. Você pensa, para que você vai fazer isso, se você não tem motivo para fazer isso? Então, meu querido mestre, sempre tenha em mente o seguinte, vamos colocar este desafio X para eles, mas por que eles vão aceitar fazer esse desafio? Se todos tiverem interesse financeiro, ok, mas existem outras coisas, outras artimanhas que você vai ter que gesticular com eles ali para que possa convencê-los a fazer dentro do jogo. Nunca force os jogadores a irem fazer o que você quer de forma
obrigatória. Tente fazer com que, dentro do jogo, você induza eles a seguir o caminho que você está planejando na sua história, mas não impeça eles de fazer o que querem. Se eles quiserem ir para um caminho da esquerda e você planejou para a direita, cabe a você se virar, meu queridinho. Boa sorte! Espero ter ajudado nessa dica, é uma dica que faz muita diferença, acredite ou não. E não se esqueçam, coloquem um objetivo desde a primeira sessão, dê a eles um objetivo central, algo chocante, para que dê interesse de continuarem a história. Eu já vi muitos mestres elaborarem uma história muito bem feita, do meio para o fim, porém esquecerem do começo. Basicamente a sessão 0 ou a sessão 1 foi uma viagem, no qual não aconteceu nada, não foram introduzidos a nada, não tiveram interesse em nada. Então fica muito difícil você marcar a sessão 2 se eles não tiverem nenhum interesse despertado na sessão 1. Então caprichem na sessão 1, coloquem os objetivos, os interesses dos personagens, algo chocante, que eu tenho certeza que a história vai seguir e fluir como uma maravilha. Um beijo e um forte abraço para vocês, boas aventuras!